Ela foge de um relacionamento violento. Ele carrega a dor do passado. O destino os une para descobrirem que é preciso quebrar para se reconstruir. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O som do punho batendo na porta ecoava pelo corredor como tiros. Clara segurava Enzo contra o peito, suas mãos tremendo enquanto verificava pela terceira vez se a mochila estava fechada. O bebê choramingava baixinho, como se pudesse sentir o desespero da mãe através do batimento acelerado do seu coração. Clara, abre essa porta agora! A voz de Marcelo do outro lado era um rugido embebido em álcool e raiva. Você não vai a lugar nenhum com meu filho. Ela fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. As marcas roxas no pulso ainda doíam, lembretes frescos de por que estava fazendo aquilo. Enzo tinha apenas 1 ano, mas já havia presenciado coisas demais. Ontem, quando Marcelo quebrou o vaso contra a parede, o pequeno havia se encolhido em seus braços, os olhos arregalados de medo. A porta tremeu com outro soco. Clara sabia que em questão de minutos ele tentaria arrombar. Marcelo sempre cumpria suas ameaças. Ela se dirigiu à janela do quarto, no 2º andar. Não havia escada de incêndio, mas a cobertura da garagem estava logo abaixo. Seria possível, com um bebê nos braços? Mamãe vai cuidar de você, sussurrou para Enzo, beijando sua testa morna. Vai ficar tudo bem. As palavras saíram automáticas, mas ela não sabia se acreditava nelas. Clara abriu a janela devagar, tentando não fazer barulho. O vento frio da madrugada bateu em seu rosto, trazendo o cheiro de chuva que se aproximava. Lá embaixo, as ruas estavam desertas. 3h40 da manhã, a hora em que o mundo parece suspenso entre o ontem e o amanhã. Ela jogou a mochila primeiro. O baque surdo no telhado da garagem pareceu alto demais, mas Marcelo continuava gritando e esmurrando a porta, mascarando qualquer outro som. Está bem, meu amor, murmurou para Enzo, ajustando-o no sling improvisado que havia feito com um lençol. Só mais um pouquinho. Clara passou a perna pela janela, testando o apoio na beirada. Seus tênis escorregaram um pouco no parapeito molhado pelo sereno. O coração disparou. Se caísse... Não podia pensar nisso. Com movimentos cuidadosos, ela se abaixou segurando na moldura da janela. Seus braços tremiam pelo esforço de sustentar o próprio peso e o do bebê. A distância até o telhado da garagem parecia ter aumentado. Atrás dela, o barulho parou. Clara congelou. Silêncio absoluto. Então veio o som que ela mais temia, a chave girando na fechadura. Marcelo tinha a chave reserva. Sem hesitar, ela se soltou. O impacto no telhado de zinco foi mais forte do que esperava. Dor subiu por sua perna direita, mas Enzo estava seguro, protegido contra seu corpo. Ela rolou para absorver a queda, protegendo o bebê com os braços. Clara! O grito veio de cima. Marcelo havia descoberto a janela aberta. Ela não olhou para trás. Pegou a mochila, ajustou Enzo e desceu do telhado o mais rápido que conseguiu. Seus pés tocaram o chão do quintal quando ouviu a porta da frente se abrindo. Clara correu. As ruas vazias se esticavam à sua frente como um labirinto sem saída. Cada lampião criava um círculo de luz amarela, e entre eles havia escuridão. Ela escolheu a escuridão. Seus pés descalços, havia perdido um tênis na queda, tocavam o asfalto gelado. Cada passo era uma decisão. Direita ou esquerda? Continuar ou se esconder? Atrás dela, distante, mas se aproximando, vinha o som do carro de Marcelo. O motor diesel que ela conhecia tão bem, aquele que costumava anunciar sua chegada em casa. Agora, anunciava sua perseguição. Clara dobrou uma esquina e se encostou na parede de um prédio ofegante. Enzo havia parado de chorar. Também estava com medo? Ela beijou sua cabeça, sentindo o cheiro doce de bebê misturado com o cheiro de suor do próprio medo. O carro passou rugindo pela rua principal. Clara contou até 30 antes de se mover novamente. Ela precisava chegar à rodoviária. Tinha guardado dinheiro durante meses, nota por nota, escondido dentro de um absorvente íntimo que Marcelo nunca mexeria. R$ 340, suficiente para 2 passagens, uma sua e uma para Enzo,
para qualquer cidade que estivesse saindo naquela madrugada. A rodoviária ficava a 12 quarteirões dali. Clara começou a andar, mantendo-se nas sombras, parando a cada ruído de carro. Na quinta rua, seus pés descalços pisaram em vidro. Ela mordeu o lábio para não gritar, sentindo o corte queimar. Sangue quente escorreu entre seus dedos, mas ela continuou andando. Não podia parar. Enzo mexeu nos braços dela, pequenos punhos se agitando. Estava com fome. O bebê sempre acordava às 4 da manhã para mamar. Mas não havia tempo. Não havia lugar seguro. Só mais um pouquinho, ela repetiu, a voz embargada. Mamãe vai dar comida logo. 2 ruas adiante, Clara viu as luzes da rodoviária. O prédio baixo e comprido era a coisa mais bonita que já havia visto. Lágrimas de alívio desceram por suas bochechas. Ela acelerou o passo, ignorando a dor no pé cortado. Quase lá, quase livre. Foi então que ouviu o ronco do diesel se aproximando pela rua paralela. Clara correu os últimos 100 metros como nunca havia corrido na vida. Seus pulmões ardiam, o pé sangrava, mas ela não parou. Empurrou a porta de vidro da rodoviária com o ombro e entrou tropeçando. O segurança olhou para ela. Uma mulher descabelada, descalça, com sangue no pé e um bebê nos braços, mas não disse nada. Havia visto coisas demais naquele trabalho para se surpreender. Clara se dirigiu ao guichê. A atendente, uma mulher de meia idade com olhos cansados, a observou por cima dos óculos. Próximo ônibus saindo, Clara disse sem fôlego, para qualquer lugar. São Paulo, 5h15, a mulher respondeu. R$ 42. Clara tirou o dinheiro do bolso com mãos trêmulas. 2 passagens. O bebê não paga até 2 anos. Ela respirou aliviada. R$ 42. Ainda sobraria dinheiro para comida. Enquanto a mulher fazia as passagens, Clara olhou através da porta de vidro. Lá fora, o carro de Marcelo passava devagar pela rua. Os faróis varriam a calçada como holofotes procurando fugitivos. Plataforma 3, disse a atendente, entregando o bilhete. Clara pegou as passagens e se dirigiu ao banheiro. Precisava trocar Enzo e dar uma olhada no pé cortado antes da viagem. No espelho do banheiro, ela se viu pela primeira vez desde que havia decidido fugir. O reflexo mostrava uma mulher que ela não reconhecia. Cabelos grudados de suor, olhos vermelhos, um arranhão no rosto que nem havia percebido, mas também mostrava algo que não via há muito tempo. Determinação. Clara limpou o pé cortado com papel higiênico molhado e improvisou uma bandagem com fita adesiva que encontrou no kit de primeiros socorros da rodoviária. Trocou Enzo rapidamente. Ele estava irritado e com fome, mas teria que aguentar até entrarem no ônibus. 5h10 da manhã. Faltavam 5 minutos. Ela saiu do banheiro e seguiu para a plataforma. O ônibus já estava lá. Um Scania branco com destino São Paulo iluminado na frente. O motorista fumava um cigarro encostado na lataria. Clara mostrou a passagem para o cobrador e subiu. Escolheu um assento no fundo, longe das janelas. Enzo estava chorando baixinho agora, um choro cansado e manhoso. Shh! Ela sussurrou, balançando-o devagar. Já vai melhorar. O ônibus começou a encher. Um homem de terno amarrotado se sentou 2 fileiras à frente. Uma mulher idosa com uma gaiola de passarinho ocupou o banco do meio. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, indo para lugares comuns. Clara invejou essa normalidade. Às 5h15 em ponto, o motor do ônibus ganhou vida. Clara segurou Enzo mais forte e fechou os olhos. Quando o ônibus saiu da plataforma, ela não olhou para trás. Não queria ver a cidade que estava deixando, nem correr o risco de ver Marcelo na rua. Só olhou para frente, através da janela suja, vendo a estrada se abrir como uma promessa incerta. São Paulo, uma cidade onde ninguém a conhecia, onde ela poderia recomeçar, onde Enzo poderia crescer sem medo. Por enquanto, era suficiente. O ônibus ganhou velocidade na rodovia, e Clara finalmente permitiu que seus músculos relaxassem. Enzo havia parado de chorar e dormia contra seu peito, os punhos minúsculos cerrados, como se ainda estivesse lutando. Vai ficar tudo bem, ela murmurou novamente. Desta vez, quase acreditou. Capítulo 2. A chegada.
O terminal rodoviário de São Paulo, às 9 da manhã, era um formigueiro humano. Clara desceu do ônibus com Enzo nos braços, sentindo-se pequena diante da multidão que se movia em todas as direções. O cheiro de diesel, suor e comida misturada criava uma atmosfera sufocante. Enzo chorava há 20 minutos. Fome, fralda suja e o desconforto da viagem tinham transformado o bebê em um pequeno pacote de nervos. Clara procurou um canto menos movimentado e se sentou em um banco de plástico quebrado. Ela abriu a mochila com mãos trêmulas. 2 fraldas, uma mamadeira vazia, uma lata de leite em pó pela metade e R$ 298, o que sobrou depois da passagem. Tudo o que possuía no mundo. O banheiro público custava R$ 2. Clara hesitou, olhando as moedas na palma da mão. Cada centavo importava agora, mas Enzo precisava ser trocado. 20 minutos depois, com o bebê limpo e alimentado, ela se sentou novamente no banco. Enzo mamava na mamadeira com água morna. Não havia como esquentar o leite ali. E ela observava o movimento constante de pessoas. Para onde ir? Não conhecia ninguém em São Paulo. Não tinha referências, documentos de trabalho organizados, nem sequer um lugar para tomar banho. Clara tirou um jornal abandonado no banco ao lado e folheou até a seção de classificados. Seus olhos correram pelas páginas. Vendedora com experiência. Recepcionista. Exige curso superior. Faxineira. Precisa de referências. Referências. Experiência comprovada. Documentação completa. Tudo o que ela não tinha. Seus dedos pararam em um anúncio pequeno, quase perdido no canto inferior da página. Procura-se governanta para residência. Cuidado de casa ampla, organização, preparo de refeições simples. Preferência para pessoa com filho pequeno. Oferece-se moradia e salário compatível. Interessadas ligar, Clara leu 3 vezes. Preferência para pessoa com filho pequeno. Seria possível? Com o coração acelerado, discou o número. Alô? A voz do outro lado era masculina, grave e cansada. Oi, bom dia. Eu estou ligando sobre o anúncio da governanta. Silêncio do outro lado. Clara achou que a ligação tinha caído. Tem experiência? A pergunta veio seca, direta. Tenho, sim. Cuidei da casa da minha tia por anos. A mentira saiu naturalmente. E tenho um bebê de 1 ano. Idade. Ele tem 1 ano, como eu disse. Sua idade. 24. Outro silêncio. Clara ouviu o som de páginas sendo viradas. Pode vir hoje para uma conversa? O coração de Clara saltou. Posso sim. Rua dos Pinheiros, 847. Apartamento não, é casa. Portão preto, interfone com o nome Vicente Santos. 3 horas. Certo, A ligação foi encerrada. Clara ficou com o telefone na mão, ouvindo o sinal de linha ocupada. 3 horas. Ela olhou o relógio do terminal. 10h15. Tinha quase 5 horas para se preparar. Ou pelo menos tentar parecer apresentável. Clara gastou R$ 15 em uma lanchonete próxima, um pão francês, um copo de café com leite e uso do banheiro para se lavar. Foi o melhor que conseguiu fazer. No espelho sujo do banheiro, tentou arrumar os cabelos com os dedos. O rosto ainda mostrava sinais do cansaço e do estresse, mas pelo menos estava limpa. Trocou a blusa por outra que estava na mochila, menos amarrotada. Enzo dormia tranquilo no sling. A barriguinha cheia de leite o havia acalmado. Clara pegou o metrô até a estação mais próxima da Rua dos Pinheiros. Mais R$ 12 gastos. Restavam R$ 271. O bairro era diferente de tudo que conhecia. Casas grandes com jardins cuidados e carros caros na garagem. Ela se sentiu deslocada caminhando pelas calçadas largas, como se todos pudessem perceber que ela não pertencia àquele lugar. O número 847 era uma casa imponente, de 2 andares, pintada de branco com detalhes em pedra. O portão preto era alto e sólido, com uma câmera de segurança apontada para a calçada. Clara respirou fundo e apertou o botão do interfone. Sim, a mesma voz do telefone. Sou Clara, a moça que ligou sobre a vaga de governanta. Um ruído eletrônico e o portão se abriu lentamente.
O jardim da frente era impecável. Grama aparada, flores organizadas em canteiros geométricos, uma fonte pequena no centro. Tudo perfeitamente planejado, como se cada folha tivesse sua posição determinada. A porta da casa se abriu antes que Clara chegasse à entrada. O homem que apareceu na soleira a fez parar no meio do caminho. Vicente Santos devia ter uns 35 anos, talvez menos. Era difícil precisar. Cabelos escuros um pouco desalinhados, como se ele passasse a mão neles com frequência. Olhos castanhos que pareciam estudar cada movimento dela. Alto, magro, vestindo uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calça jeans escura. Mas não era a aparência física que a impressionava. Era algo na postura dele, uma tensão controlada, como a de um animal selvagem acostumado a viver em cativeiro. Você é Clara? Não era uma pergunta. Sim, senhor. Ele desceu os 3 degraus da entrada e parou a 2 metros dela, mantendo distância. Seus olhos se moveram brevemente para Enzo, dormindo no sling. Depois voltaram para o rosto dela. Quantos anos o menino tem? Enzo tem 1 ano e 2 meses. Vicente assentiu. Clara percebeu que ele evitava olhar diretamente para o bebê, como se a visão o incomodasse. Vamos conversar dentro. A casa por dentro era ainda mais impressionante que por fora. Pé direito alto, móveis de design, obras de arte nas paredes. Tudo em tons neutros, branco, cinza, bege, como se cor fosse algo perigoso demais para ser permitido. Mas também havia algo vazio naquele espaço. Não vazio de móveis ou decoração, mas vazio de vida. Como um showroom caro, onde ninguém realmente morava. Vicente a conduziu até uma sala de estar com sofás de couro branco e uma mesa de centro de vidro. Ele se sentou em uma poltrona, ela no sofá, mantendo a distância entre eles. Por que está procurando trabalho? A pergunta veio sem rodeios. Clara havia preparado uma resposta durante o trajeto no metrô, mas diante daqueles olhos atentos, a versão editada da verdade pareceu a escolha mais segura. Preciso recomeçar minha vida em outro lugar. Fugindo de alguma coisa? O coração de Clara acelerou. Como ele sabia? Não exatamente fugindo, mas buscando um lugar melhor para criar meu filho. Vicente se recostou na poltrona, com os dedos batendo no braço do móvel. Era um gesto nervoso, Clara percebeu. Por baixo da aparente calma, ele também estava tenso. A casa é grande, ele disse, mudando de assunto abruptamente. 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, área de serviço. Preciso de alguém que mantenha tudo organizado. Prepare refeições simples quando necessário. Cuide da roupa. Nada muito complicado. Posso fazer tudo isso. Você e o menino teriam um quarto no andar de cima, com banheiro privativo. Ele fez uma pausa. Eu trabalho muito. Saio cedo, às vezes volto tarde. Preciso de silêncio para me concentrar quando estou em casa. A mensagem estava clara. Não queria ser incomodado. Entendo perfeitamente. 2.500 por mês, mais moradia e alimentação. Posso adiantar o primeiro mês se você começar amanhã. Clara tentou não demonstrar o alívio. Era mais dinheiro do que havia ganhado na vida. Aceito, disse, talvez rápido demais. Vicente a estudou por mais alguns segundos, como se procurasse algo específico no rosto dela. Encontrou o que queria ou desistiu da busca? Clara não soube dizer. Bem, vou mostrar o quarto. Eles subiram uma escada de mármore. O segundo andar tinha um corredor longo com 4 portas. Vicente abriu a segunda à direita. Este seria seu quarto. Era um espaço amplo, com uma cama de casal, um berço de madeira clara no canto, uma cômoda e uma mesa pequena junto à janela. Simples, mas confortável. Mais bonito que qualquer lugar onde Clara havia morado. O berço já estava aqui, Vicente disse rapidamente, como se não quisesse explicar. Meu quarto é o do final do corredor. Procuro não fazer barulho, mas às vezes tenho insônia e posso andar pela casa durante a madrugada. Não se preocupe se ouvir passos. Clara assentiu. Enzo escolheu aquele momento para acordar, abrindo os olhos e olhando em volta com curiosidade. Ele não chorou, apenas observou o ambiente novo com a seriedade peculiar das crianças pequenas. Vicente olhou para o bebê e sua expressão mudou ligeiramente.
Por um segundo, algo passou por seus olhos. Dor, talvez. Saudade. Mas foi rápido demais para Clara ter certeza. Ele é quieto? A pergunta saiu mais áspera do que provavelmente pretendia. Muito. Enzo quase não chora e dorme a noite toda. Uma mentira parcial. O bebê era relativamente tranquilo, mas como toda criança de 1 ano, tinha seus momentos. Vicente assentiu e se dirigiu para a porta. Então, está decidido. Você pode trazer suas coisas e começar hoje mesmo, se quiser. Minhas coisas estão aqui, Clara disse, apontando para a mochila. Algo na simplicidade da resposta pareceu tocar Vicente. Ele parou na porta e a olhou novamente, desta vez com menos desconfiança. Tem alguma pergunta? Clara tinha várias, mas uma se destacava. Por que especificamente alguém com filho pequeno? Vicente ficou imóvel por alguns segundos, como se a pergunta o tivesse surpreendido. Por quê? Ele disse finalmente. Pessoas com filhos tendem a ser mais confiáveis, têm mais a perder. Não era toda a verdade, Clara percebeu. Havia algo mais, algo que ele não estava disposto a compartilhar. Vou deixá-la se instalar, Vicente disse. Há comida na cozinha. Pode fazer o que quiser. Vou estar no meu escritório, no andar de baixo. A porta fica fechada quando estou trabalhando. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Clara se sentou na cama, ainda processando a rapidez com que sua situação havia mudado. 12 horas atrás ela estava fugindo pela janela. Agora tinha um quarto, um emprego, segurança, pelo menos temporariamente. Enzo se mexeu no sling, pequenos sons indicando que queria sair dali. Clara o libertou e o colocou no berço. Ele se apoiou nas grades e sorriu para ela. O primeiro sorriso genuíno do dia. Olha só, Enzo, ela sussurrou. Nossa nova casa. Através da janela, podia ver o jardim dos fundos, mais ordenado que o da frente, com uma piscina coberta e uma área gourmet que parecia nunca ter sido usada. Tudo perfeito, limpo, vazio, como a vida de Vicente Santos, Clara intuiu. Perfeita por fora, mas com algo fundamental faltando por dentro. Ela pegou Enzo no colo e desceu para explorar a casa, que seria seu lar pelos próximos tempos. Na cozinha, encontrou a geladeira cheia de alimentos básicos, pães, frios, frutas, leite. Tudo organizado com a mesma precisão militar do resto da casa. Clara preparou uma mamadeira para Enzo e se serviu de um copo de água. Enquanto o bebê tomava o leite, ela ouviu um som vindo do andar de baixo. Música clássica, baixinha, abafada por uma porta fechada. Vicente estava lá no escritório que ela ainda não conhecia, vivendo sua vida organizada e solitária. Por que alguém com tanto dinheiro e uma casa tão bonita vivia sozinho? E por que havia um berço já montado em um quarto que supostamente não era usado? Clara balançou a cabeça. Não eram perguntas suas para fazer. Pelo menos não ainda. Primeiro, ela precisava provar que podia fazer o trabalho. Depois, talvez, pudesse começar a entender o mistério que era Vicente Santos. Enzo terminou a mamadeira e bocejou. O dia longo estava cobrando seu preço. Clara o levou de volta ao quarto e o colocou no berço. Pela primeira vez em meses, quando ela se deitou na cama nova, não teve medo do que o dia seguinte traria. Era um começo. Pequeno, incerto, mas um começo. Capítulo 3. Primeiros dias. Clara acordou às 6 da manhã com o som de passos no corredor. Vicente já estava acordado, movimento controlado e silencioso. Ela ouviu a porta da frente se fechar às 6h30. Enzo ainda dormia. Clara aproveitou para explorar a casa com mais calma. A cozinha era equipada como a de um restaurante. Fogão profissional, geladeira dupla, utensílios de qualidade. Mas tudo impecavelmente limpo, como se raramente fosse usado. Na despensa, encontrou produtos organizados por categoria e validade. Quem fazia aquilo? Vicente parecia ocupado demais para se preocupar com detalhes domésticos. O escritório ficava no térreo, porta fechada como ele havia avisado. Clara passou direto, mas notou luz acesa por baixo da porta. Ele havia saído, mas deixado algo ligado? Voltou para o quarto quando Enzo acordou. O bebê estava estranhamente calmo, observando o teto alto e as cortinas claras. Em casa, na antiga casa,
Ele sempre acordava chorando. Clara preparou o café e organizou a cozinha. Às 9, começou a limpar a sala. Não havia muito a fazer. Tudo já estava perfeito. Passou o pano nos móveis, aspirou o tapete, ajeitou algumas almofadas. Foi quando encontrou a primeira pista. Atrás de uma almofada do sofá, um pequeno carrinho de brinquedo. Vermelho, desgastado pelo uso, como se uma criança tivesse brincado muito com ele. Clara segurou o carrinho pensativa. Vicente havia dito que o berço já estava lá. Mas por quê? Guardou o brinquedo na gaveta da mesa de centro e continuou limpando. Às 11, preparou almoço simples: arroz, feijão, frango grelhado. Não sabia se Vicente almoçaria em casa, mas era melhor estar preparada. 12:00. A porta da frente se abriu. Clara? A voz de Vicente ecoou pelo hall. Estou na cozinha. Ele apareceu na porta, gravata afrouxada, aparência cansada. Seus olhos correram pela cozinha, notando a mesa posta, o cheiro de comida caseira. Não precisava cozinhar para mim. Não custa nada ter comida pronta. Vicente hesitou olhando para a mesa. Clara percebeu que ele não sabia como reagir a gestos simples de cuidado. Onde está o menino? Enzo está dormindo. Ele assentiu e se serviu em silêncio. Clara lavou a louça enquanto ele comia, respeitando sua preferência por quietude. A comida está boa, Vicente disse quando terminou. Obrigada. Ele subiu para trocar de roupa. Clara ouviu o chuveiro ligando, depois passos voltando para o escritório. A rotina se repetiu nos dias seguintes. Vicente saía cedo, voltava para almoçar rapidamente, trabalhava no escritório até tarde. Quase não falavam além de cumprimentos básicos. Mas Clara começou a notar pequenos detalhes. Vicente deixava a porta do escritório entreaberta quando Enzo estava acordado, como se quisesse ouvir os sons do bebê. Quando Enzo chorava, a música do escritório parava por alguns segundos. Ele nunca olhava diretamente para o bebê, mas Clara o pegou algumas vezes, observando pela janela, quando ela e Enzo estavam no jardim. E havia os pesadelos. Toda noite, por volta das 3 da manhã, Clara ouvia Vicente andando pelo corredor. Passos inquietos, parando em frente ao quarto dela, depois continuando. Uma vez, ela ouviu um som abafado, como se ele estivesse chorando. No 5º dia, Clara decidiu quebrar a barreira de silêncio. Vicente havia voltado do trabalho mais cedo, visivelmente estressado. Ela preparou café e levou para o escritório. Posso entrar? Ele olhou para cima de uma pilha de papéis. Claro, o escritório era diferente do resto da casa. Bagunçado, humano, livros empilhados, papéis espalhados, várias xícaras de café pela mesa. Na parede, diplomas e certificados de uma empresa de consultoria financeira. Problemas no trabalho? Clara perguntou, colocando o café na mesa. Sempre há problemas. Vicente esfregou os olhos. Você está se adaptando bem? Estou. A casa é muito bonita. Muito grande para uma pessoa só. A frase escapou sem ele perceber. Clara viu a tensão em seus ombros, a forma como evitava seu olhar. Por que você vive sozinho? A pergunta foi direta demais. Vicente se enrijeceu. Prefiro assim. Nem sempre preferiu. Não era uma pergunta. Clara havia visto sinais demais. O berço, o brinquedo, a forma como ele reagia aos sons de Enzo. Vicente a olhou diretamente pela primeira vez em dias. Você não sabe nada sobre minha vida. Sei que há um berço montado no meu quarto e um carrinho de brinquedo na sala. O silêncio se estendeu entre eles. Vicente se levantou e foi até a janela, de costas para ela. Tinha um filho, ele disse finalmente. Tinha uma família, Clara esperou. Não tenho mais. O que aconteceu? Vicente fechou os olhos. Eles foram embora e eu deixei que fossem. Antes que Clara pudesse responder, Enzo começou a chorar no andar de cima. Ela hesitou olhando para Vicente. Vai, ele disse sem se virar. Ele precisa de você. Clara subiu as escadas, mas a conversa ficou ecoando em sua mente. Vicente havia perdido a família. Mas como? E por que se culpava por isso? Quando desceu com Enzo no colo, o escritório estava vazio. Vicente havia saído novamente.
Naquela noite, os passos no corredor foram mais longos. Clara ouviu Vicente parar em frente à porta dela por quase 10 minutos. Ela quis abrir, perguntar se ele estava bem, mas algo a impediu. Vicente guardava suas dores como ela guardava as suas, bem fechadas, onde ninguém pudesse tocá-las. Ainda era cedo demais para a confiança entre eles. Mas era um começo. Capítulo 4. Aproximação. 2 semanas depois, a rotina havia se estabelecido. Clara conhecia os horários de Vicente, seus humores pela manhã, o som de seus passos quando estava preocupado. Ele começou a cumprimentá-la com um aceno quando chegava em casa. Pequenos progressos. Enzo também estava se adaptando. O bebê sorria mais, explorava a casa engatinhando pelos corredores amplos. Vicente ainda evitava a interação direta, mas Clara notou que ele havia parado de se esconder quando o bebê estava por perto. Na terça-feira tudo mudou. Clara estava no jardim com Enzo quando ouviu gritos vindos do escritório. Não era raiva, era desespero. Ela deixou Enzo no cercadinho improvisado e correu para dentro. A porta do escritório estava aberta. Vicente sentado no chão, cercado de papéis espalhados. Vicente? Ele olhou para ela com olhos vidrados. Suor na testa, respiração acelerada. Não consigo respirar. Crise de pânico. Clara reconheceu os sintomas. Havia passado por algumas depois de episódios violentos com Marcelo. Ela se ajoelhou ao lado dele. Olhe para mim, só para mim. Vicente tentou focar no rosto dela. Respire comigo, devagar. Clara colocou a mão no peito dele, sentindo os batimentos acelerados. Inspira, segura, expira. Levou 15 minutos para Vicente se acalmar. Quando conseguiu respirar normalmente, parecia envergonhado. Desculpe, você não precisava... Já passou por isso antes? Vicente assentiu, evitando olhá-la. Começou depois que eles foram embora. Clara ajudou-o a se levantar. Ele estava tremendo ligeiramente. Quer conversar sobre isso? Não há muito o que dizer. Vicente se sentou na poltrona. Minha ex-esposa levou nosso filho. Disse que eu era ausente demais, frio demais, que ela não conseguia mais viver assim. Você não tentou impedir. Como? Ela estava certa. A voz dele saiu quebrada. Eu trabalhava 16 horas por dia, chegava em casa cansado, mal falava com eles. Quando Mateus nasceu, eu não sabia como ser pai. O nome do filho ficou suspenso no ar. Quantos anos ele tinha? 2. Quando foram embora, Mateus tinha 2 anos, a mesma idade que Enzo teria em alguns meses. Clara entendeu por que Vicente reagia de forma estranha ao bebê. Você ainda os vê? Vicente balançou a cabeça. Camila se casou de novo. Foram morar em Portugal. Mateus nem deve se lembrar de mim. Você era muito novo para ser pai, Clara disse suavemente. Isso não é desculpa. Eu escolhi o trabalho ao invés da família. Toda vez. Lá fora, Enzo começou a chorar. Vicente se enrijeceu automaticamente. Ele deve estar com fome, Clara disse. Vou buscá-lo. Clara. Ela parou na porta. Obrigado. Por me ajudar. De nada. Quando Clara voltou com Enzo, Vicente havia se recomposto, mas algo havia mudado entre eles. A barreira de formalidade estava se quebrando. Nos dias seguintes, Vicente começou a falar mais. Perguntava sobre Enzo, comentava sobre o trabalho, até sorriu quando o bebê derrubou um copo plástico no chão. Ele é arteiro, Vicente disse, observando Enzo engatinhar atrás de uma bola. Todos os bebês são. Faz parte do desenvolvimento. Mateus era assim também, não parava quieto um segundo. Era a primeira vez que Vicente falava do filho sem dor na voz. Clara percebeu que estava gostando dessas conversas. Vicente era inteligente, tinha senso de humor quando relaxava. E havia uma gentileza nele, que ele escondia sob camadas de autocontrole. Mas ela também percebia os olhares dele, a forma como seus olhos a seguiam quando ela cuidava de Enzo, como ele prestava atenção na voz dela quando cantava para o bebê. Estava criando vínculos perigosos. Uma noite, Clara acordou com choro vindo do quarto de Vicente. Não era Enzo. O bebê dormia tranquilo ao lado dela. Ela hesitou, depois se levantou e foi até o corredor. Vicente! Bateu levemente na porta. O choro parou. Estou bem.
Veio a resposta abafada. Posso entrar? Silêncio. Depois passos se aproximando da porta. Vicente abriu usando apenas uma camiseta e shorts. Os olhos vermelhos, cabelos bagunçados. Desculpe se acordei você. Não consegue dormir? Pesadelos. Ele passou a mão pelo cabelo. Sempre os mesmos. Mateus me chamando e eu não conseguindo chegar até ele. Clara sentiu o peito apertar. Reconhecia aquela dor. Era similar à que sentia quando sonhava com Marcelo encontrando-os. Quer descer? Posso fazer um chá. Vicente hesitou, depois assentiu. Na cozinha, Clara preparou camomila enquanto Vicente se sentava à mesa. Enzo havia acordado e ela o trouxe no colo. Ele acorda muito durante a noite? Vicente perguntou. Às vezes, principalmente quando está em um lugar novo. Vicente observou o bebê, que o olhava com curiosidade. Posso segurá-lo? Clara ficou surpresa. Era a primeira vez que Vicente demonstrava interesse em contato direto com Enzo. Claro, ela passou o bebê cuidadosamente. Vicente o segurou com mãos hesitantes, como se Enzo fosse feito de cristal. Enzo não chorou. Em vez disso, levou a mãozinha ao rosto de Vicente, tocando sua barba por fazer. Oi, pequeno, Vicente sussurrou. Por um momento, Clara viu além da dor e do medo. Viu o pai que Vicente poderia ter sido, ainda podia ser. Ele gosta de você, ela disse. Como você sabe? Bebês sentem quando alguém é bom. Enzo só fica calmo com pessoas em quem confia. Vicente sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Clara havia visto. Você é uma boa mãe, ele disse, devolvendo Enzo para ela. Ele tem sorte. E você seria um bom pai, se tivesse uma segunda chance. A frase escapou antes que Clara pudesse se censurar. Vicente a olhou intensamente. Não vou ter uma segunda chance. Como você sabe? Porque... Vicente hesitou. Porque não mereço. Clara balançou a cabeça. Todo mundo merece uma segunda chance, principalmente quando aprende com os erros. Eles ficaram em silêncio, o peso das palavras pairando entre eles. Por que você fugiu? Vicente perguntou subitamente. Clara se preparou para a mentira de sempre, mas olhando para Vicente, vulnerável, honesto, decidiu pela verdade. O pai de Enzo me batia. Ameaçou machucar o bebê. Vicente se enrijeceu. Ele sabe onde vocês estão? Não. Pelo menos espero que não. Se ele aparecer aqui, vou embora. Não quero trazer problemas para você. Clara. Vicente segurou sua mão. Você não vai a lugar nenhum. Esta é sua casa agora. O toque dele era quente, seguro. Clara percebeu que não queria se afastar. Obrigada, ela sussurrou. De nada. Mas nenhum dos dois soltou a mão do outro. Naquela noite, quando Clara voltou para o quarto, algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais patrão e empregada. Eram duas pessoas machucadas, encontrando cura uma na outra. Capítulo 5. Conexão. As semanas seguintes trouxeram uma leveza que nenhum dos dois havia experimentado em muito tempo. Vicente chegava em casa mais cedo. Jantavam juntos enquanto Enzo brincava no chão. Conversavam sobre tudo. Trabalho, sonhos, medos. Clara descobriu que Vicente era pianista amador. Tocava quando estava ansioso. Ele descobriu que ela desenhava quando estava feliz, pequenos esboços em guardanapos que ele guardava secretamente. Por que arquitetura? Clara perguntou uma noite, vendo-o revisar plantas na mesa da cozinha. Queria construir coisas que durassem. Vicente sorriu ironicamente. Pena que não consegui fazer o mesmo com meu casamento. Você era muito jovem, ainda é. 34 não é tão jovem assim. Para recomeçar, é. Vicente a olhou por sobre os papéis. Havia algo no olhar dele que fazia o coração de Clara acelerar. E você, sempre quis ser mãe? Clara balançou a cabeça. Enzo foi uma surpresa, mas a melhor surpresa da minha vida. Mesmo com tudo que passou? Principalmente por isso, ele me deu força para sair. Vicente se levantou e foi até onde ela estava lavando louça. Ficou ao lado dela, tão perto que Clara podia sentir seu perfume. Você é mais corajosa do que imagina. Não me sinto corajosa.
Fugir de um homem violento com um bebê nos braços? Recomeçar a vida do zero? Isso é coragem. Clara se virou para ele. Estavam muito próximos agora. Vicente levantou a mão e tocou levemente seu rosto. Clara. O momento foi interrompido pelo choro de Enzo no andar de cima. Clara se afastou, o coração disparado. Eu preciso ver o que ele quer. Vicente assentiu, mas seus olhos não saíram dela enquanto ela subia as escadas. No quarto, Enzo havia apenas derrubado o brinquedo favorito do berço. Clara o pegou e o entregou de volta para o bebê, mas sua mente estava no que quase havia acontecido na cozinha. Estava se apaixonando por Vicente. Não era apenas gratidão ou carência, era algo profundo, genuíno. A forma como ele olhava para ela, como tratava Enzo com crescente carinho, como lutava contra seus próprios demônios. Mas seria seguro se entregar novamente? Confiar em outro homem depois de Marcelo? Quando Clara desceu, Vicente estava no jardim falando ao telefone. Sua voz estava tensa, alterada. Não, Camila, não posso simplesmente pegar um avião e ir para Portugal. Como assim? Ele perguntou por mim. Clara parou na porta, sem querer escutar, mas incapaz de se afastar. Eu sei que estraguei tudo. Sei que você estava certa. Não estou pedindo para voltar. Só quero falar com ele. Silêncio do outro lado. Vicente passou a mão pelo cabelo, gesto nervoso que Clara já conhecia bem. Está bem, obrigado por me avisar. Ele desligou e ficou parado, olhando para o celular. Clara se aproximou devagar. Mateus perguntou por você? Vicente se virou, os olhos brilhando. Ele viu uma foto minha na casa da avó. Perguntou quem era o homem que parecia com ele. Isso é bom, não é? Camila disse que ele está curioso, fazendo perguntas sobre o pai de verdade. O padrasto é um bom homem, mas não é você. Vicente assentiu. Ela vai mandar fotos nossas para ele. Fotos de quando era bebê. Talvez mais para frente eu possa visitá-los. Clara viu esperança no rosto dele pela primeira vez. Que idade ele tem agora? 6 anos. No mês que vem, faz 7. Criança dessa idade é curiosa mesmo. Quer entender sua história. Você acha que, se eu fosse um pai, melhor desta vez? Vicente não terminou a frase, mas Clara entendeu. Ele estava se perguntando se merecia uma segunda chance. Vicente. Clara segurou suas mãos. Você já mudou. Vejo como você olha para Enzo, como se importa conosco. O homem que conheci há 2 meses não é o mesmo de hoje. É por sua causa, sua e do Enzo. O peso da responsabilidade que Clara sentia foi substituído por algo mais leve, a alegria de ter ajudado alguém a se curar. Não é por nossa causa, é porque você escolheu mudar. Vicente a puxou para mais perto. Clara, Desta vez ninguém os interrompeu. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais intenso. Clara sentiu todo o medo se dissolvendo. Vicente não era Marcelo. Vicente era gentileza, cuidado, proteção. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Não quero que você se sinta pressionada, Vicente sussurrou. Se for cedo demais, Clara silenciou com outro beijo. Não é cedo demais. Naquela noite, eles conversaram até tarde no sofá da sala. Vicente contou sobre sua infância em orfanatos, o medo do abandono que o fazia se fechar para as pessoas. Clara falou sobre os primeiros sinais de violência de Marcelo, como havia ignorado as bandeiras vermelhas por se sentir sozinha. Prometo que nunca vou machucá-la, Vicente disse, entrelaçando os dedos nos dela. E eu prometo que não vou fugir quando as coisas ficarem difíceis. Eram promessas importantes, nascidas da dor que ambos carregavam. Mas no fundo, Clara sabia que o passado não desaparece facilmente. Vicente ainda tinha pesadelos. Ela ainda olhava por cima do ombro quando saía de casa. E Marcelo ainda estava lá fora em algum lugar. Por enquanto, no entanto, eles tinham aquele momento. Tinham um ao outro. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. Quando Clara subiu para o quarto naquela noite, Enzo dormia tranquilo. Ela o beijou na testa e sussurrou: talvez você tenha um pai de verdade em breve, meu amor. Um que vai te amar e te proteger. Lá fora, começou a chover.
Clara fechou os olhos e escutou o som da chuva, sentindo-se em paz. Não sabia que, do outro lado da cidade, Marcelo havia contratado um detetive particular e que sua vida perfeita estava prestes a desmoronar. Capítulo 6. Ameaças. 3 semanas depois do primeiro beijo, Clara acordou com uma sensação estranha. Não era pesadelo, era instinto. A mesma intuição que a havia salvado na noite da fuga. Algo estava errado. Vicente havia viajado para uma reunião de trabalho, voltaria apenas à noite. Clara estava sozinha com Enzo, que brincava no tapete da sala. O interfone tocou. Clara franziu a testa. Não esperava ninguém. O entregador de supermercado só vinha às quintas. Vicente nunca recebia visitas. Ela foi até o interfone, carregando Enzo. Sim? Silêncio do outro lado. Alô? Uma respiração pesada, depois o som da ligação cortando. O coração de Clara acelerou. Podia ser engano, um trote. Mas seus instintos gritavam perigo. Ela trancou a porta da frente e fechou todas as cortinas. Enzo percebeu sua tensão e começou a ficar agitado. Está tudo bem, amor, ela murmurou, mas sua voz tremia. O telefone da casa tocou. Clara hesitou antes de atender. Alô? Achei você. A voz de Marcelo fez o sangue de Clara gelar. 2 meses sem ouvir aquela voz, mas ela ainda reconhecia cada nuance de ameaça. Como conseguiu este número? Você me subestima, Clara, sempre me subestimou. Ela desligou com mãos trêmulas. O telefone tocou novamente e imediatamente. Desligar não vai resolver nada. Estou aqui em São Paulo. Custou caro, mas valeu a pena. O que você quer? Meu filho. E você vai voltar para casa comigo. Nunca? Ah, vai sim. Vi seu namoradinho rico saindo esta manhã. Casa bonita, hein? Seria uma pena se algo acontecesse com ela. A ameaça era clara. Marcelo havia estado vigiando-os. Se você chegar perto desta casa... Você o quê? Vai chamar a polícia? Com que provas? Não tem ordem de restrição contra mim. Tecnicamente, você sequestrou meu filho. Clara sabia que ele estava certo. Nunca havia registrado queixa formal. Não tinha provas das agressões. 1h da tarde, Marcelo continuou. Praça do Pôr do Sol, você e Enzo, sozinhos. E se eu não for? Seu namorado volta às 7, né? Seria uma pena se ele encontrasse a casa em chamas. A ligação se encerrou. Clara se sentou no chão, Enzo no colo, tentando pensar. Marcelo não estava blefando. Nunca blefava quando se tratava de violência. Ela podia ligar para Vicente, mas ele estava a 2 horas de distância. Podia chamar a polícia, mas sem provas. E se Marcelo cumprisse a ameaça? Vicente poderia se machucar. A casa poderia ser destruída. Clara olhou para Enzo, que a observava com olhos curiosos. 1 ano e meio agora já tentando formar palavras. Ele merecia crescer em segurança. Mas ir ao encontro de Marcelo significaria voltar ao inferno. O telefone tocou novamente. Mudei de ideia, veio a voz de Marcelo. 12:00. E Clara, se você tentar alguma coisa esperta, vou fazer uma visitinha ao seu namorinho antes dele chegar em casa. Clara desligou e correu para o quarto. Pegou todo o dinheiro que tinha economizado, cerca de R$1.000, e enfiou na bolsa junto com os documentos dela e de Enzo. Se conseguisse escapar de Marcelo no encontro, poderia pegar um ônibus para outra cidade. Recomeçar de novo. Deixou um bilhete para Vicente na mesa da cozinha. Meu ex me encontrou. Não posso ficar e colocar você em perigo. Obrigada por tudo. Cuide-se, Clara. Simples, direto. Não mencionou amor porque doeria demais. Às 11:30, Clara saiu de casa pela última vez. O jardim que havia aprendido a amar, a cozinha onde cozinhava para Vicente, o quarto onde Enzo deu seus primeiros passos. Tudo ficando para trás novamente. O trajeto até a praça foi um borrão de ônibus e calçadas. Clara mantinha Enzo bem apertado contra o peito, verificando constantemente se alguém o seguia. A Praça do Pôr do Sol estava movimentada, famílias fazendo piquenique e crianças brincando. Marcelo havia escolhido um local público propositalmente. Ela não poderia fazer escândalo. 12:00 em ponto, ela o viu. Marcelo estava mais magro, barba por fazer, mas os olhos tinham a mesma frieza que ela lembrava.
Usava uma camisa social amarrotada e calça jeans, tentando parecer respeitável. Ele se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha família, disse alto o suficiente para pessoas próximas ouvirem. Como senti falta de vocês. Clara se afastou quando ele tentou beijar seu rosto. O que você quer? Já disse, vocês de volta. Não vai acontecer. Marcelo segurou seu braço, apertando forte. Para quem observava de longe, parecia um gesto carinhoso. Vai sim, porque senão seu namorado vai ter um acidente de carro na volta para casa. Você não faria isso. Tenho 2 amigos seguindo o carro dele agora mesmo, uma palavra minha, e a freada falha na curva errada. Clara sentiu náusea. Marcelo sempre cumprira suas ameaças. Está bem, ela sussurrou, mas não machuque Vicente. Bom, vamos para casa. Que casa? Você vendeu nosso apartamento. Comprei outro, melhor, você vai gostar. Clara duvidava. Eles caminharam até o carro de Marcelo, o mesmo sedã preto que ela lembrava. Ele abriu a porta traseira. Enzo vai atrás, você na frente comigo. Clara hesitou. Uma vez dentro daquele carro, estaria nas mãos dele novamente. Clara! A voz de Marcelo ficou perigosa. Não me teste. Ela colocou Enzo na cadeirinha que Marcelo havia instalado e se sentou no banco do passageiro. Marcelo ligou o carro e saiu da praça. Não foi tão difícil te encontrar, ele disse, conversando como se fosse um passeio normal. Detetive competente, algumas conexões na rodoviária, 50 mil bem gastos, 50 mil reais para encontrá-la. Marcelo havia gasto uma fortuna. Por quê? Clara perguntou. Você podia ter encontrado outra mulher, constituído nova família. Porque você me pertence, Enzo me pertence, ninguém tira o que é meu. A possessividade na voz dele fez Clara se encolher no banco. Eles dirigiram por 20 minutos até chegar a um condomínio fechado na Zona Sul. Apartamento novo, decoração cara. Marcelo havia prosperado nos últimos meses. Bem-vindos ao novo lar, ele disse abrindo a porta. O apartamento era o oposto da casa de Vicente. Escuro, móveis pesados, grades nas janelas, uma prisão dourada. Enzo vai dormir no quarto dele, Marcelo disse apontando para um quarto pequeno. Você comigo, obviamente. Clara quis protestar, mas sabia que não tinha escolha, por enquanto. Você trabalha amanhã? Tirei alguns dias de folga, para comemorarmos a reunião da família. A palavra comemorar soou como ameaça. Naquela noite, depois de colocar Enzo para dormir, Clara se trancou no banheiro e chorou silenciosamente. Vicente devia ter chegado em casa, encontrado o bilhete. Estaria preocupado, aliviado. Talvez fosse melhor assim. Ele podia seguir sua vida sem o peso dos problemas dela. Mas uma parte de Clara ainda tinha esperança. Vicente era inteligente, determinado. Se ele quisesse encontrá-la, talvez conseguisse. E Clara precisava de toda a esperança que conseguisse reunir para sobreviver ao que viria pela frente. Capítulo 7. Resgate. Vicente chegou em casa às 7h15, cansado da viagem, mas ansioso para ver Clara e Enzo. A casa estava estranhamente silenciosa, todas as luzes apagadas. Clara? Ele chamou acendendo as luzes. Enzo? Silêncio. No hall, encontrou a bolsa de Clara jogada no chão, como se ela tivesse saído com pressa. Subiu correndo para o quarto. A cama estava feita. Algumas roupas de Enzo espalhadas. Na cozinha viu o bilhete. Vicente leu 3 vezes antes das palavras fazerem sentido. Clara havia ido embora. O ex a havia encontrado. Ele pegou o telefone e discou o número dela. Fora de área. Vicente se sentou pesadamente na cadeira, o bilhete tremendo em suas mãos. Clara achava que estava protegendo-o, mas não entendia. Perder ela e Enzo seria pior que qualquer perigo físico. Ele precisava encontrá-los. Vicente ligou para seu advogado, depois para um detetive particular que havia usado em casos empresariais. Em 2 horas, tinha um plano. O nome dele é Marcelo Silva, Vicente disse ao detetive pelo telefone. Pai do bebê, relacionamento abusivo, Clara fugiu há 3 meses. Tem mais informações? Onde eles moravam, trabalho dele? Vicente percebeu que sabia muito pouco sobre o passado de Clara. Ela havia compartilhado a dor, mas poucos detalhes práticos. Vou tentar descobrir mais.
Vicente vasculhou o quarto de Clara procurando pistas. No fundo da gaveta encontrou um envelope com documentos. Certidão de nascimento de Enzo, carteira de trabalho dela. Endereço anterior: Santos, litoral de São Paulo. Vicente ligou para o detetive novamente. Encontrei o endereço onde moravam. Rua das Palmeiras, 234, Santos. Vou investigar. Ligo em 2 horas. Enquanto esperava, Vicente andava pela casa como animal enjaulado. Cada canto tinha lembranças de Clara. A cozinha onde ela cozinhava cantando baixinho, a sala onde assistiam filmes com Enzo no colo, o jardim onde ela desenhava enquanto o bebê brincava. 2 horas depois, o detetive ligou. Marcelo Silva, 32 anos, vendedor de carros. Tem passagem por agressão doméstica arquivada. A vítima não quis prosseguir com o processo. Atualmente mora em São Paulo, condomínio Parque das Árvores. O coração de Vicente acelerou. Você tem o endereço? Tenho, mas Vicente, se há violência doméstica envolvida, é melhor envolver a polícia. Eles vão fazer alguma coisa sem queixa formal? Provavelmente não. Mas você pode ir até lá acompanhado de advogado, tentar negociar. Vicente desligou. Negociar com um homem que batia em mulheres não era opção. Ele pegou o carro e foi direto para o endereço. O condomínio era de classe média alta, porteiro 24 horas, câmeras de segurança. Vicente se apresentou como advogado. Vim visitar o Sr. Marcelo Silva, apartamento 142. É sobre a guarda do filho dele. O porteiro ligou para o apartamento. Sr. Marcelo, tem um advogado aqui para falar sobre guarda de criança. Sim, senhor. Pode subir. Vicente subiu no elevador, o coração batendo forte. Não tinha plano além de tirar Clara e Enzo dali. Marcelo abriu a porta com um sorriso falso. O advogado, entre, quer um café? Vicente entrou e imediatamente procurou sinais de Clara e Enzo. Ouviu a voz do bebê vindo de um dos quartos. Na verdade, não sou advogado, Vicente disse. Sou Vicente Santos, Clara trabalha para mim. O sorriso de Marcelo desapareceu. Ah, o namoradinho. Onde estão Clara e Enzo? Em casa, onde sempre deveriam ter estado. Vicente deu um passo à frente. Eles não querem estar aqui. Clara é minha mulher. Enzo é meu filho. Você não tem direito a nada. Ai, você não tem direito de mantê-los aqui contra a vontade dela. Marcelo riu. Contra a vontade? Clara veio por livre e espontânea vontade. Não foi amor. Vicente se virou. Clara havia saído do quarto com Enzo no colo. Estava pálida, olhos vermelhos, mas fisicamente bem. Vicente, ela sussurrou. Você não devia ter vindo. Não vou deixar vocês aqui. Que romântico, Marcelo zombou. Mas Clara já escolheu. Escolheu a família dela. Vicente olhou nos olhos de Clara e viu a verdade. Ela estava com medo, mas não dele. Clara, você quer ficar aqui? Ela olhou para Marcelo, depois para Vicente. Responda a ele, amor, Marcelo disse, a voz perigosamente baixa. Eu quero ir embora, Clara sussurrou. Não ouviu bem, Marcelo disse para Vicente. Ela quer ficar. Vicente se aproximou de Clara. Você tem escolha, sempre teve. Ela não tem escolha, Marcelo gritou, perdendo a compostura. Ela é minha, Enzo é meu. Enzo começou a chorar no colo de Clara. O bebê sentia a tensão no ambiente. Você está assustando seu próprio filho, Vicente disse. Cale a boca. Marcelo empurrou Vicente contra a parede. Foi o erro que Vicente esperava. Ele segurou o punho de Marcelo e o imobilizou, usando técnicas que aprendeu na época de academia. Clara, pega Enzo e sai. Agora. Clara hesitou por um segundo, depois correu para a porta. Marcelo tentou se soltar, mas Vicente era mais alto e mais forte. Você não pode levá-los. Não estou levando ninguém. Eles estão escolhendo sair. Vicente manteve Marcelo imobilizado até ouvir o elevador se fechando. Depois o soltou e correu para as escadas. Clara o esperava no saguão, abraçada com Enzo. Vamos, Vicente disse, pegando-a pela mão. Eles correram para o carro. Vicente ligou a ignição e saiu do condomínio em alta velocidade. Ele vai seguir a gente, Clara disse, olhando pelo espelho retrovisor. Deixa ele tentar. Vicente dirigiu direto para a delegacia mais próxima.
Agora você vai fazer a queixa, ele disse. Com testemunha, advogado, tudo certinho. Clara assentiu, lágrimas descendo pelo rosto. Desculpe por ter ido embora. Eu pensei que estava me protegendo, eu sei. Vicente parou o carro e a olhou. Mas, Clara, nós enfrentamos as coisas juntos agora. Sempre. Se ele tentar de novo. Não vai conseguir. Vamos ter medida protetiva. Vamos mudar para uma casa nova se for preciso. O que for necessário. Clara se inclinou e beijou Vicente. Eu te amo. Ela sussurrou. Também te amo. Vocês dois. Vicente olhou para Enzo, que havia parado de chorar, e os observava com olhinhos curiosos. Vamos cuidar disso uma vez por todas, ele disse, e depois vamos para casa. Nossa casa? Nossa casa. Pela primeira vez em dias, Clara sorriu de verdade. O passado ainda precisava ser resolvido, mas agora ela não estava sozinha na luta. Capítulo 8. Recomeço. 6 meses depois, Clara acordou com o som de música vinda do andar de baixo. Piano. Vicente tocava quando estava pensativo ou quando queria processar alguma emoção importante. Ela desceu devagar, tentando não acordar Enzo, que dormia tranquilo no berço novo, agora instalado no quarto que compartilhavam. O bebê havia se adaptado rapidamente à mudança. Crianças pequenas são resilientes assim, pensou Clara. Vicente estava no escritório, agora transformado em sala de música e trabalho. Ele havia vendido a casa antiga. Muitas memórias ruins, ele disse. A nova casa era menor, mais acolhedora, com um jardim onde Enzo podia brincar seguro. Não conseguiu dormir? Clara perguntou, encostando no batente da porta. Vicente parou de tocar e se virou. Nos últimos meses, ele havia mudado visivelmente. O rosto mais relaxado, os ombros menos tensos. Havia até engordado alguns quilos. Clara cozinhava bem demais. Ele brincava. Estava pensando. No processo, entre outras coisas. O processo contra Marcelo havia durado 4 meses. Medida protetiva concedida, prisão preventiva por 2 meses, depois julgamento. Marcelo foi condenado a 3 anos por cárcere privado e ameaça. Não era muito, mas suficiente para Clara se sentir segura. Mais importante que a condenação havia sido a mudança na postura de Clara durante o processo. Vicente viu ela se transformar de vítima assustada em mulher determinada. Ela depôs com clareza, trouxe testemunhas, lutou por seus direitos. O advogado ligou ontem, Vicente disse. Marcelo não vai recorrer, aceito a sentença. Clara suspirou, aliviada. Finalmente, aquele capítulo estava encerrado. E no que mais você estava pensando? Vicente se levantou e foi até ela. Nos últimos meses, eles haviam aprendido a navegar juntos pelos traumas de cada um. Vicente ainda tinha pesadelos ocasionais. Clara ainda se assustava com ruídos inesperados, mas se apoiavam mutuamente. Em Mateus. Vicente havia conversado com o filho 3 vezes por videochamada. Conversas curtas, supervisionadas por Camila, mas importantes. O menino estava curioso sobre o pai. Fazia perguntas sobre sua vida no Brasil. Camila disse que ele quer me conhecer pessoalmente, Vicente continuou. Ela está planejando uma viagem para o Brasil nas férias escolares. Isso é ótimo. Mas também significa que ele vai conhecer vocês. Vai saber que nós... Clara entendeu a hesitação. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai tinha uma nova família? Vicente, Mateus vai entender que as pessoas podem recomeçar, que o amor não é limitado. Você acha que ele vai gostar de Enzo? Vai ficar curioso. Enzo vai adorar ter um irmão mais velho por perto. Vicente sorriu. Era uma possibilidade que o deixava nervoso e animado ao mesmo tempo. E você? Como se sente em relação a conhecer meu filho? Clara havia pensado nisso muitas vezes. Seria estranho, complicado. Mas quando imaginava Vicente brincando com Mateus, ensinando-o a tocar piano ou ajudando com lição de casa, só sentia alegria. Estou ansiosa para conhecê-lo. Faz parte de você. Vicente a abraçou. Não sei como você consegue sempre dizer a coisa certa. Práticas, ela riu. Convivo com um homem complicado há meses.
complicado, tetrabente, dramático, pianista frustrado. Vicente fingiu indignação. Pianista frustrado? Eu toco muito bem. Para um arquiteto, eles riram juntos. Era essa leveza que Clara mais amava na relação deles, a capacidade de encontrar humor mesmo depois de tanta dor. Um choro baixinho veio do andar de cima. Enzo havia acordado. Vou buscar, Vicente disse. Clara o observou subir as escadas. Quando Enzo havia começado a engatinhar, Vicente entrou em pânico. E se machucasse o bebê? E se não soubesse cuidar direito? Mas Enzo, com a sabedoria dos muito pequenos, havia escolhido Vicente como sua pessoa favorita. Esticava os bracinhos quando o via. Gritava de alegria quando Vicente chegava do trabalho. Vicente desceu com Enzo no colo, o bebê esfregando os olhos sonolentos. Alguém está com fome, Vicente disse, fazendo cócegas na barriga de Enzo. O bebê riu, uma risada alta e cristalina que enchia a casa de vida. Na cozinha, Clara preparou a mamadeira enquanto Vicente distraía Enzo com uma música boba que havia inventado. O bebê batia palmas distraidamente, tentando acompanhar. Você vai ser músico, Vicente disse para Enzo. Ou pelo menos ter mais ritmo que sua mãe. Ei, Clara protestou. Eu tenho ritmo. Para cozinhar, sim. Para dançar. Clara jogou um pano de prato nele, rindo. Era isso que ela havia encontrado com Vicente. Não apenas amor, mas parceria. Alguém que dividia as tarefas, as preocupações, as alegrias. Alguém que a fazia rir todos os dias. Depois que Enzo terminou de mamar, eles ficaram na sala conversando sobre planos para a semana. Vicente tinha uma apresentação importante no trabalho. Estava considerando abrir seu próprio escritório de arquitetura. Clara havia se inscrito para terminar o ensino médio em um curso noturno. Queria estudar, crescer, ser um exemplo para Enzo. Você tem certeza sobre deixar o trabalho? Vicente perguntou. Não precisa se preocupar com dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre ser independente, sobre ter meus próprios sonhos. Vicente assentiu. Ele havia aprendido a valorizar a independência de Clara, não tentar protegê-la controlando suas escolhas. E se der vontade de fazer faculdade? Um passo de cada vez, Clara sorriu. Primeiro o ensino médio, depois vemos. Enzo havia adormecido no colo de Vicente. Clara o observou. O homem que havia sido incapaz de se conectar com o próprio filho agora ninava uma criança que não era sua com todo o amor do mundo. Vicente? Quando você conversar com Mateus na próxima vez, conta para ele sobre nós. Do jeito que você quiser, mas conta. Vicente olhou para ela, surpreso. Tem certeza? Tenho. Ele vai fazer parte da nossa vida, então é melhor que saiba que tem uma família aqui esperando por ele. Vicente beijou sua testa. Nossa família. Nossa família. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o momento. Enzo dormia tranquilo. A casa estava em paz. O futuro parecia promissor. Clara. Lembra quando você disse que todo mundo merece uma segunda chance? Lembro. Você estava certa. Mas não foi só uma segunda chance que encontrei aqui. Foi uma vida completamente nova. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Para mim também. Vicente se levantou cuidadosamente, sem acordar Enzo. Vou colocá-lo no berço. Volto já. Enquanto Vicente subia com o bebê, Clara foi até a janela da sala. O jardim estava iluminado pela lua cheia. No cantinho direito, ela havia plantado girassóis, flores que sempre seguem a luz, como eles haviam feito. Depois de tanto tempo na escuridão, haviam encontrado um ao outro e escolhido seguir em direção à luz. Vicente voltou e a abraçou por trás. No que está pensando? Em como chegamos até aqui. Arrependida? Clara se virou nos braços dele. Nem um pouco. Eles se beijaram devagar, sem pressa. Não era mais o desespero dos primeiros encontros, nem a paixão urgente dos meses de descoberta. Era algo mais profundo. A certeza de quem encontrou seu lugar no mundo. Vicente? Sim. Quando Mateus vier nos visitar, podemos plantar uma árvore com ele? No jardim? Vicente sorriu. Por quê? Para que ele saiba que tem raízes aqui também,
que sempre vai ter um lugar nesta casa. Acho uma ideia perfeita. Eles voltaram para o sofá, Clara deitando a cabeça no ombro de Vicente. E se dermos sorte, ela murmurou, talvez um dia Enzo e Mateus plantem uma árvore para o irmãozinho deles. Vicente riu baixinho. Já está planejando mais filhos? Estou planejando uma vida inteira. Comigo? Com você. Vicente beijou o topo da cabeça dela. Então vamos precisar de um jardim maior. Vamos. Eles ficaram assim até a madrugada, planejando o futuro, sonhando juntos. Não houve declarações grandiosas ou promessas impossíveis, apenas a certeza silenciosa de duas pessoas que haviam escolhido construir algo juntas. Quando finalmente subiram para o quarto, Clara parou na porta e olhou para trás. A casa estava quieta, cheia de paz. Pela primeira vez na vida, ela se sentia completamente em casa. Não era o final da história deles. Era apenas o começo. No berço, Enzo dormia com um pequeno sorriso no rosto. Como se pudesse sentir nos sonhos que estava seguro, amado, cercado de família. E em Portugal, um menino de 7 anos olhava uma foto do pai no celular da mãe e perguntava quando poderia conhecer o irmãozinho brasileiro. O amor, Clara havia aprendido, não tem limites geográficos ou de sangue. Ele simplesmente cresce, se multiplica, encontra jeitos de unir pessoas que precisam umas das outras. E às vezes, quando você menos espera, ele te dá uma segunda chance de ser feliz. Epílogo. 2 anos depois. A árvore que plantaram com Mateus em sua primeira visita já tinha quase 1 metro de altura. Um ipê amarelo que floresce todos os anos em setembro, enchendo o jardim de cor. Mateus vinha passar as férias no Brasil a cada 6 meses agora. Havia se adaptado facilmente à família brasileira e chamava Clara de madrinha, um título que ela havia abraçado com alegria. Vicente havia aberto seu próprio escritório de arquitetura, especializado em projetos residenciais sustentáveis. Clara havia terminado o ensino médio e começado um curso técnico em decoração de interiores. Trabalhavam juntos às vezes, ela cuidando da parte estética dos projetos dele. Enzo, aos 3 anos, falava pelos cotovelos e já demonstrava interesse por música. Vicente havia comprado um pianinho infantil e todas as manhãs eram acordados por concertos entusiasmados do menino. E na sala, numa moldura simples na estante, havia uma foto da família toda. Vicente, Clara, Enzo e Mateus, todos sorrindo debaixo do ipê florido. Uma família que se escolheu, se construiu e se fortaleceu com amor, paciência e a coragem de recomeçar. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.